Esse vídeo é só para os cristãos. Se você preferir, pode chamar de crente. Eu sou um deles. Meu nome é Késia, eu tenho 34 anos e sou mãe de 3 meninos através de uma adoção tardia. E a minha pergunta para você é: o que você acha que Jesus tem a ver com a adoção? No ano de 2016, eu e meu marido descobrimos esterilidade. Foi um período onde todas as pessoas da nossa idade, casadas, já estavam tendo filhos. E ali começaram as perguntas sobre quando viriam os nossos. E foram muitas as vezes em que eu inventei uma resposta ou então só dei um sorrisinho amarelo. Onde mais me doeu falar sobre isso era no meio da igreja. Entenda bem, não no local, mas no meio do povo de Deus. As pouquíssimas vezes em que eu consegui abrir com alguém que nós estávamos tendo dificuldade, as reações foram intensamente negativas. Eu entendo você, porque se Deus tem o poder de fazer todas as coisas, Ele também tinha o poder de nos curar, de nos fazer gerar biologicamente. Mas eu também compreendo que Deus é soberano e que os planos dele estão em um lugar onde muitas vezes a nossa mente não consegue alcançar. Já cheguei a ouvir no final de um culto de uma outra mulher que eu não tinha filhos porque eu tinha preguiça de namorar. Cultos de Dia das Mães, a minha vontade era não ir, era fugir. Mas nós tínhamos funções a cumprir ali e eu sabia que no final alguém ousaria colocar a mão sobre a minha barriga e diria palavras que claramente não vieram de Deus. Quando a gente já tinha se decidido pela adoção e começamos aos poucos compartilhar com pessoas próximas, uma delas me disse: "Tudo bem, você pode adotar, mas primeiro você vai ter os seus filhos. Deus vai fazer um milagre, você vai ter os seus, depois você adota." Foram muitas as vezes em que eu ouvi: "No ano que vem, nessa mesma época, você vai estar com seu bebê." Eu já ouvi dizer que toda criança que vive em abrigo é feia, mal cuidada. Talvez isso só seja verdade porque nós, como povo de Deus, temos medo de nos levantar. Não para mudar a estética ou o comportamento da criança, mas para mudar o nosso olhar e fazer justiça ao órfão, como a Bíblia nos pede. Todas as vezes em que me diziam que estava faltando fé em mim, meu coração doía em pensar: por que falta de fé? É falta de fé eu entender que nem todo mundo foi feito para gerar biologicamente, mas que adotar também é o plano A de Deus para ter filhos. Mas não é falta de fé eu fechar os meus olhos para as crianças e adolescentes que nasceram e continuam sem pais e pensar simplesmente que isso aí é responsabilidade de Deus e não minha. Para você cristão que ainda não entendeu a adoção, o seu Salvador foi adotado. Jesus foi gerado apenas no ventre de Maria e não tinha DNA de José. E ainda assim, tendo ouvido a voz de Deus, ele decidiu obedecer fielmente. Adotou Jesus como seu filho, o ensinou muito mais que uma profissão, o ensinou a ouvir a voz de Deus também e cumprir o seu chamado. Para você que ainda usa a justificativa das bênçãos ou maldições que essa criança carrega hereditariamente, eu te pergunto: a sua fé está firmada naquele que pode mudar uma história? O fato é, no lugar onde eu mais esperava encontrar acolhimento e cuidado, foi um dos lugares onde eu mais me senti incrédula, indigna de receber a bênção de ser mãe. E eu não tô aqui para atacar os soldados que fazem parte do mesmo exército que eu, mas eu tô aqui para pedir para vocês, pastores e líderes de igrejas, peçam ao Pai dos órfãos que revele a vocês o que é adoção. Pessoas ao seu redor podem estar clamando por isso.